Ação breve. Mateus 7, a partir do verso 24. Vamos lá? Quem encontrou, diga, achei. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, assemelhar-lhe-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas e os fariseus. Só para nós relembrarmos o que foi dito o mês passado aqui com os casais. Este é o sermão mais conhecido de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Aqui nele, segundo John Stott, Jesus trata sobre o caráter do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão. Trata também sobre relacionamentos, tanto relacionamentos interpessoais como relacionamentos familiares. Jesus chega a falar aqui sobre a ansiedade, sobre o medo do futuro, sobre divórcio e tantas outras coisas. Jesus traz uma série de orientações. Quando ele termina, ele conta esta parábola. Jesus é o maior contador de histórias de toda a história. Jesus contou mais de 30 parábolas, e cada uma delas tinha a intenção de que nós, ao ouvirmos ou lermos, extraíssemos lições práticas para a nossa vida. A ideia do texto, que está encerrada no texto, é, preste atenção, Jesus termina a mensagem, termina o Sermão da Montanha, depois de vários assuntos, princípios fundamentais, basilares de Deus, as Sagradas Escrituras para o povo, e as multidões o seguiam. Quando ele termina a mensagem, ele diz, aqui tem duas classes de gente. Primeiro, os que vão ouvir e colocar em prática. Vou comparar vocês ao homem prudente, sensato, edificou sua casa sobre a rocha. Segundo grupo, Jesus está dizendo, ele disse aqui, o segundo grupo está aqui, ele disse, ouviu e não vai colocar em prática. Vou comparar vocês com um homem insensato, imprudente. Se fosse no Goiás, era gonorante. Vai edificar a sua casa sobre a areia. Primeira verdade que eu preciso relembrar você. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Conhece gente que não vem a encontro de casais? Eu sei tudo. Sabe tudo, miséria, só não faz nada. Adianta você saber. O que muda a sua vida, seu casamento, não é saber, é colocar em prática. Jesus Cristo, ele disse que nesta casa, nestas duas casas, acontece algo interessante. Chuva, vento e rio. A chuva vem de cima, o vento vem nas paredes, o rio vem no alicerce. Não há um lado desta casa que não tenha sido atingido. E aí Jesus Cristo disse que tanto a chuva, o vento e o rio vieram nas duas casas. Qual a diferença entre uma casa que permanece em pé e uma casa que cai? Não são as circunstâncias, é o alicerce. Conheço gente que nunca entrou numa igreja, nunca, e o casamento é top. Conheço gente que está na igreja há 30 anos, pensa numa bagaceira que é o casamento do miserável. Porque o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. O cara talvez nunca entrou numa igreja, mas a tataravó falou para a bisavó, que falou para o avô, que falou para o pai, e o cara obedece. Respeito, fidelidade, compromisso, carinho. Você não precisa ser crente para você ter um casamento abençoado. Será que alguém está me entendendo? Fala Deus, fala Deus. São princípios. Porque toda casa tem confusão. Na minha tem, na sua tem. Casamento é a união de dois pecadores. Uma hora vai dar confusão.
Ah, vai. Qual foi a solução que Jesus ou Deus encontrou para o pecado? O perdão. Ninguém sobrevive, nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Aí, falando dentro desse assunto, eu falei sobre alguns ventos, algumas coisas que podem surgir num casamento, num relacionamento, numa casa, que podem assolar ou solapar as paredes, o alicerce, como chuva, ventos e rios. Quais são? Primeiro, eu disse canais de comunicação fechados, falta de diálogo. A comunicação entre homens e mulheres já é tensa, já é difícil, porque o dicionário masculino é diferente do feminino. Uma mulher, quando ela diz assim, você pergunta para ela o que foi, se ela falar nada. Uma mulher abre o guarda-roupa e diz, eu estou sem roupa. Na verdade, o guarda-roupa está vomitando nela. E nós homens ficamos estressados, porque a gente não sabe entender o que é de verdade que às vezes ela quer falar. É quase incompreensível. E uma mulher nunca vai direto ao assunto. Normalmente ela corta voltas, porque uma mulher ama ser decifrada. A sua mulher, ela sabe que você está na cozinha, bebendo água, você vai deitar para dormir, ela já está na cama. Ela não te pede água. Não! Ela deita, quando você deita, ela fala assim, estou numa sede. Ela não está errada. Na verdade, é a maneira dela enxergar as coisas. Mas convenhamos, a gente não vive sem mulher, né, irmão? Uma mulher, quando ela fica viúva, você já prestou atenção? Ela fica mais bonita, ela faz a cirurgia, ela viaja, ela prospera. E um homem? Você já prestou atenção? Uma mulher doente, ela namora, trabalha, estuda, corre atrás, faz congresso, não é? Ela se vira. E um cara, um homem, se ele tiver com gripe, parece que ele está com câncer, estado terminal. Ele quer morrer. Se ele for solteiro, ele chama quem? Mãe. E se ele for casado? Mo. A mulher é a arca que Deus construiu para salvar o homem dos dilúvios da vida. Hoje eu vou vender material. Eu sinto. Canais de comunicação fechados. Eu disse que a área do seu relacionamento sobre a qual vocês pararam de falar provavelmente está morrendo. Porque tudo que não é alimentado morre. E como é que um relacionamento é alimentado? Sexo, talvez. Uma boa alimentação, talvez. Mas um bom relacionamento, ele é alimentado por palavras. Deus descia do céu para conversar com Adão, depois trouxe alguém para Adão. Não é que Adão não era feliz, Adão era muito feliz, tão feliz que Deus disse, tu está feliz demais, vou te dar Eva. Na verdade não foi para estragar a felicidade dele. O que Deus queria era que Adão tivesse alguém para compartilhar. Você pode comprar uma casa de R$1 milhão aqui em Campinas, vai morar sozinho, que graça tem. A felicidade, ela foi feita para ser compartilhada. E isso se dá por palavras. A intimidade de um casal não está no quarto, não está numa relação sexual. Isso é interessantíssimo. É como uma argamassa, um cimento que cola o casamento. Mas a palavra, o diálogo é fundamental. Quando o silêncio impera no relacionamento, reina a morte. Quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. A área do seu relacionamento sobre a qual vocês não falam, provavelmente, está morrendo. Segundo, eu falei sobre dívidas, finanças. Em tempo de crise, como não falar em dinheiro? Dinheiro é a segunda causa de divórcio no Brasil. E casais têm confusão ou crises com o dinheiro em duas circunstâncias apenas. Primeiro, quando você tem. Segundo, quando você não tem.
Porque o problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Dinheiro no bolso é bênção, o problema é quando ele vem para cá. Você não pode servir a dois senhores. É por isso que o pastor José, todas as vezes que eu vejo ele falar de honra, falar de oferta. Quando Deus te pede uma oferta, ele não quer tirar dinheiro do seu bolso, quer tirar dinheiro do seu coração. Uma mulher estava para ofertar, Jesus estava observando, não quanto, foi só 2 moedas, mas a Bíblia diz como. Porque na verdade, o dinheiro ele gera em nós avareza, obsessão. A mulher pede 50 reais para o marido, ele fica 30 minutos, para quê? Por quê? Onde vai? Como foi? Dá 20 e pede o troco. E quer que ela volta de escova depressiva. Uma escova depressiva é caro. Esse dia eu cheguei em casa e minha esposa disse, acabei de chegar do salão, ela estava bonita. Eu falei, é depressiva? Ela disse, não. Eu fiz uma escova definitiva. Pensei, economizei. Ela disse, mês que vem eu faço outra. Ela não é definitiva. Mas pensando em finanças, pensando em dinheiro, muitos casais acabam se corrompendo por causa disso. Eu conheci uma irmã que emprestava dinheiro a juro para o marido. Quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo. Para quê? É ela quem usa o diabo, na verdade. Então, se você falar que é coisa do capeta, ele vai falar... Então, em tempo de crise, muitas pessoas não compreendem o momento e talvez fazem aquilo que nós entendemos como dívida. E aí o diabo trabalha de 2 maneiras. Ou ele te incentiva a ser avarento, segurar, sabe? Que você não investe nada, não aplica nada, você não abre mão, você valoriza mais coisas do que pessoas. Tem marido que valoriza mais o carro do que a mulher. E ela fica olhando de longe, o cara fala, mas o carro é o carro. E tudo é o carro. Ela fica olhando, essa flanela aqui em mim. E fica só observando, e o marido no carro, no carro, no carro. Tem pessoas que valorizam muito as coisas. E por outro lado, tem gente que já não valoriza nada. E aí acaba fazendo dívida e põe a culpa no diabo ainda. Pastor Josimar, vai lá em casa orar, pelo amor de Deus. Ai, foi o devorador. O devorador está de longe. Nem eu consigo devorar assim, ué. Vai devorar assim lá longe. Então, na verdade, é uma preocupação extrema que nós temos e temos que observar a questão das finanças. Dinheiro é importante, nós precisamos cuidar. Muitas pessoas não cuidam porque querem viver de aparências. Querem viver de aparências. E aí faz dívida. Dívida é comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta. Quem vive de aparências... Ai, meu Deus. Vou repetir. Dívida é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. Quem gosta de você, filho, gosta de você de bicicleta, de carro zero, de chinela, de roupa nova. Do dia que você tiver, ele gosta de você. Você não precisa impressionar ninguém. Quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de tentar manter as aparências. Terceira coisa que eu falei foi sobre estresse. Gente, como nós estamos estressados. Nós estamos tão estressados aí, gerando doenças psicossomáticas dentro de casa. E aí eu disse isso aqui com muita propriedade. O fato de que nós, quando estamos estressados, a gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho, come estresse de todo lado. A gente vomita tudo isso em casa. A gente confunde intimidade com desrespeito. A familiaridade, às vezes, ela traz consigo a desonra. E aí a gente tem coragem de falar para o cônjuge o que jamais falaria para uma estranha. Tem homem que fala para a mulher o que ele jamais falaria para uma estranha na rua. Tem homem que tem coragem de falar, tem mulher que tem coragem de falar para o marido o que ela jamais falaria para o pastor, mas em casa fala. A gente fala sem pensar. Tantas pessoas estão com o coração sangrando, foram esfaqueados com palavras afiadas. Tem mulher que casou com um príncipe montado num cavalo, e o príncipe foi embora. Eu disse isso aqui semana passada. Estresse. Ainda contei algumas histórias. Eu disse em Provérbios 29:11, diz que um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Pessoas com tolerância zero. Tolerância zero. O cara vai comprar veneno para matar rato. Aí o cara fala, senhor, eu vim comprar um veneno para matar rato. A menina disse, o senhor vai levar agora? Não, vou trazer os ratos para comer aqui. É gente que não tem paciência de nada. Vivemos estressados, angustiados.
Nós estamos na era da pressa. Nós estamos na era da pressa, na era do estresse. Você não conhece ninguém que fala: como é que você está, rapaz? Mas eu estou tão devagar. Mas eu estou tão tranquilo. Não, só estou correndo. Porque é chique, você fala: estou correndo, eu estou indo, eu estou correndo. Você nunca viu ninguém falar: estou levando meu carro no lava devagar. Ninguém está dizendo pressa, é pressa. Correria, estresse, e a gente vai acumulando tudo isso. E o estresse, quem é psicólogo aqui sabe, eu não sou. O estresse, ele vai estourar em algum lugar. É uma pressão que você está exposto a ela constantemente. Vai estourar ou na sua cabeça, ou no seu coração, ou no seu fígado. Vai estourar no seu cônjuge, no seu casamento, no seu relacionamento com seu filho. Em algum lugar vai explodir alguma coisa. É uma pressão que ninguém suporta ela. Aí eu terminei falando disso, dizendo: olha, coloque o pé no freio antes que você atropele a sua família. O casal completou 50 anos de casado. E aí o repórter foi perguntar qual era o segredo de um casamento de sucesso. Há 50 anos juntos, os casais não ficam 50 dias. O velhinho falou assim: meu filho, abnegação, papapá, mas tem um segredo: nós nunca brigamos. O repórter disse: mas eu fiquei sabendo que essa mulher é nervosa demais. Pois é, mas nós nunca brigamos. Vou te contar. Quando eu casei com ela, essa história é antiga. Quando eu casei com ela, a mãe dela deu para ela uma gatinha siamesa, fofinha, bonitinha, do zóio azulzinho. Ela levou para a lua de mel. Ela gostava tanto da gata, que a gata dormia na cama e eu no chão. Apaixonada, amava essa gata. O primeiro dia que a gente estava lá, ela estava andando por ali, sem querer ela pisou no rabo da gatinha. A gatinha foi a minha calça dela assim. Ela olhou para a gatinha e fez No outro dia, passeando por ali e tal, andando e tal, sem querer ela sentou. Quando ela sentou, esbarrou na gatinha. A gatinha foi, mordeu no dedo dela, devagarzinho. Ela fez 2. No terceiro dia, estava por ali, papapá. A gatinha sem querer pulou no colo, foi descer e arranhou o vestido dela. Ela olhou para a gatinha e fez 3. Pegou um 38, deu 6 tiros na cabeça da gata. Eu falei: você tá louca? Você é doida? Você pirou? Ela olhou para mim e fez 1. Nunca mais nós brigamos. Vai morrer, velho? Vai morrer, velho? Esses foram os 3 pontos que eu falei: ausência de comunicação, dívida, estresse. 4º ponto da minha palavra, e aqui eu dou sequência. Qual será uma das tempestades que, talvez por menor que pareça, pode afetar um relacionamento? Confidenciar com pessoas não confiáveis. Fizemos uma pesquisa na nossa igreja recentemente, pastor José. E uma das graves crises que os casais tinham: interferência de terceiros. Gente para botar o bedelho e dar palpite. Interferência de terceiros. Confidenciar com pessoas não confiáveis. E aí eu te faço a pergunta: com quem você confidencia as coisas do seu relacionamento? O Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E pior do que o conselho de um ímpio é um crente dando conselho de ímpio. E tem. Com quem que você compartilha? Se a pessoa com a qual você vai falar não tem condições de te ajudar, não fale. Hoje foi falado aqui sobre o 2º livro dos Reis, capítulo 4, a Sunamita. O filho dela morreu. Ela pega o garoto, deixa no quarto, vai ao encontro de Eliseu. Eliseu olha de longe e diz: Geazi, vai e faz 3 perguntas para ela. Geazi chega até a mulher, ela está num jumento. Geazi diz: vai bem contigo? Ela disse: vai. Vai bem com o teu marido? Vai. Vai bem com o teu filho? Vai. Quando ela chega em Eliseu, Eliseu faz a mesma pergunta: vai bem contigo? Vai. Vai bem com o teu marido? Vai. E com o teu filho? Morreu. Por que ela não diz para Geazi? Porque não resolve. Eliseu pegou o cajado, pôs na mão de Geazi: vai. Não resolveu. Sabe, pastor, que eu preciso desabafar. E eu tenho uma amiga, ela parece psicóloga, mas ela não é. O nome disso é fofoqueira. Muitas pessoas te perguntam: vai tudo bem contigo?
não estão preocupadas com você, só querem saber se alguma coisa deu errado. A metade das pessoas que curtem seu negócio do Face lá, só estão lá para saber se alguma coisa vai dar errado. Ei filho, tu emagrece, a miserável vai lá e vai emagrecer, eu vou curtir. Põe lá linda, por dentro tá miséria, bagaceira. Quando eu compartilho alguma coisa negativa do meu relacionamento com quem não pode me ajudar, duas coisas acontecem. Primeiro, aquilo vai se multiplicar, porque a pessoa não tem condições nenhuma de te ajudar. O que ela vai fazer? Ela vai multiplicar isso. Eu falo multiplicar mesmo. Se você diz, estou chateado com meu marido. Deixa eu falar como é que é crente. Porque crente não fala mal dos outros. Não. Querido, não é querer falar mal não, mas... Ou então espiritualiza. Pega o celular. Oi, Joana. A graça e a paz. Hoje eu estou em jejum. Eu vou jejuar o dia todo pela Maria. Estou te ligando para você orar por ela, tá? Tá sabendo não? Segunda coisa que acontece quando você compartilha algo negativo do seu casamento. O diabo agora ele sabe quais os seus pensamentos a respeito do seu relacionamento que ele não sabia. Você acabou de plantar uma semente terrível. Pastor, eu estou querendo me divorciar. Acho que eu vou me aconselhar com Roberto Justus. Com a Gretchen. Pastor, estou querendo ter mais filhos, vou falar com o Fábio Júnior, só se for. Uma questão de bom senso. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, preste atenção. Provérbios 26:9, como o espinho entra na mão do bêbado, assim é um conselho na boca do tolo. Cego guiando outro cego. Tem caráter, tem vida com Deus, integridade, idoneidade. Tem uma vida irrepreensível e libada, não precisa ser perfeito não. Esses dias eu recebi um convite, eu falei aqui, de um casal que fazia bodas, 75 anos de casados. Quer saber como durar um casamento? Pergunte para eles. O que eles disserem, pode ter certeza, é verdade. Contra fatos não há argumento. Pastor, não posso falar negativamente, mas eu posso compartilhar as coisas positivas do meu relacionamento? Depende. Esse dia eu estava observando 5 irmãs na rodinha. Na verdade, assim, as 5 juntas falam 5 assuntos diferentes. Ao mesmo tempo, todo mundo se entende. Elas conversando e tal. E uma delas quer cometer um homicídio por seu marido lá. E matou o cara. Então, elas conversando e tal. E uma delas disse assim, meu marido, ele me traz flores, meu marido. Ele me beija. Ai, meu marido, maravilhoso. Não sei o quê. E eu observando, uma delas falou assim... Maridão, né? Vou ler um texto de Apocalipse para você. Guarda o que tens, para que ninguém roube o teu coroa. É seu, ó. Um dia eu cheguei na casa de um amigo. Duas coisas aconteceram comigo interessantes. Um pastor chegou em Goiânia, a gente foi tomar um café, começou a conversar, e a gente tem muita liberdade. Aí ele começou a contar para mim o que a mulher dele fez no quarto um dia antes. Quando ele começou, eu falei, eu não acreditei. Mas ele estava tão empolgado, ele pensou assim, o cara é tão brother, é tão humano, que eu vou, né, meu amigão e tal, vou compartilhar. Quando ele começou, eu falei, mano, deixa eu falar uma coisa. Eu posso ser um homem de Deus, um homem consagrado. Só que eu sou um homem normal. Deixa eu te explicar uma coisa.
você está gerando no meu cérebro uma imagem da sua esposa. Quando eu a ver, é a primeira coisa que você gerou no meu coração. Um dia eu cheguei na casa de um camarada, ele trouxe a foto da mulher dele de biquíni. Eles tinham ido passear. Lógico, eu fui para a praia agora com a minha esposa, ela vai usar biquíni, né? Ela não vai de vestido, ela vai de biquíni. Só que eu não preciso mostrar para todo mundo. Ele trouxe e falou, e aí? Tava lá o corcovado, o pão de açúcar. Mas eles não estavam no Rio de Janeiro, não. Eu orei, Senhor, e agora? Se eu falar que tá ruim, a irmã fica triste. Se eu falar que tá bom, minha mulher me mata. Respondi igual um boi. Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Não coloque na vitrine o que não está à venda. Um dia uma mulher casada falou para mim assim: ah, pastor, não tem nada não, só tem que parar de falar essas bobeiras, não tem nada a ver, a vida é minha. Sou fiel ao meu marido, eu posto mesmo, pastor. E é as fotos que dá mais curtida. Falei, querida, não se orgulhe por ter vários homens aos seus pés. Normalmente a mercadoria mais barata é que atrai a clientela. Desculpa aí. Desculpa aí, tá? Fala Deus, fala Deus. Quinto, pessoas próximas tornando-se atraentes. Eu disse pessoas longe ou próximas? Quem era próximo antigamente? Né? Dos meus pais, até na nossa época. Quem era próximo? Quem estava no trabalho, na igreja, na família ou na escola. Com a internet, quem está próximo? Todo mundo. A infidelidade no Brasil é uma epidemia. Rui Barbosa, sem ser profeta, sem ser crente, profetizou, sem saber. Ele disse, chegará um dia no Brasil, ou ele disse no Brasil não, chegará um dia nesta nação, que os homens terão vergonha de andar honestamente. Lá na faculdade, na escola, no trabalho, quem é o homem idiota? Quem é o palhaço? Quem é o otário? O fiel. É errado ser fiel. O Brasil prega isso, ensina isso. E aí vem a questão das pessoas próximas. Pastor, e meu marido me ama. E daí? Deixa eu dar um recado que vocês não sabiam. Paulo disse, o bem que eu quero fazer e o bem que eu estou lutando para fazer, não consigo. Estou falando do Paulo, apóstolo Paulo. Sabe o que Paulo está me ensinando? Que quando você aceita Jesus, seus hormônios ficam tudo desviado. Tem hormônio que não desviou não, está endemoniado. Qual o seu nome? Testosterona. Eu vou matar ele. Olhe para mim. Pastora Débora, esse dia eu estava assustado, porque eu vim conversando com o pastor Pedro, cadê ele? Estava por aí? Estava conversando. Está de rodear a terra, né? Ele foi rodear a terra e andar por ela. Ele esteve recentemente em Amsterdã, uma das cidades mais promíscuas do mundo. A Holanda proibiu um site que no Brasil é autorizado. Chama Site da Infidelidade. O slogan do site é, se a vida é curta, curta um caso. Esse site existe no Brasil, gente. O nosso país é reconhecido lá fora, não como o país que o evangelho cresce, mas o país da maior parada gay do mundo e o país do carnaval.
Isso me deixa estarrecido. Por que as pessoas traem? Primeiro, descuido com a tentação. O texto sagrado da Bíblia diz assim: era tempo dos reis irem à guerra. Davi estava onde? No palácio. Aonde? Na sacada, fazendo o quê? Vendo a irmã tomar banho. Graça e paz, querida. Vamos tirar uma selfie. Olhe para mim, olhe para mim. Presta atenção. Davi compôs 73 salmos. Talvez mais, mas na Bíblia dos 150, 73 é dele. Ele é um cara segundo o homem, coração de Deus, um cara crente. A insígnia, né, da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Ele é o cara, ele é o cara. Ele é um cara de oração, um homem santo, tudo bem. Agora fala para mim, o cara está sozinho, vendo uma mulher topíssima tomar banho, não quer cair não? Vai falar o quê? Falar em línguas? Ah, me canta, tu me levas. Vai falar o quê? Não dá para espiritualizar. Não dá para fazer um salmo com a cena dessa. Como não cair se você não sai do lugar da tentação? E o lugar da tentação pode ser o seu computador, que hoje você tem acesso a tudo no seu celular. A mulher falou para o marido: prova que você me ama. O marido falou: prova agora. O homem gosta de desafio. Prova agora. O homem gosta disso. Agora. Ela falou assim: luta com o leão. Aí ele: leão? Aí eu vou morrer. Me dá outro desafio, mãe. Deixa eu ver seu WhatsApp. Aí ele: cadê o leão? Essa história está lá no meu livro. Olhe para mim. Preste atenção. Olhe para mim. Um dia um cara falou para mim assim: minha mulher não mexe no meu Face, não mexe em nada. Quero privacidade. Eu falei: se você queria privacidade, então não casasse. Sua mulher tem que ter sua senha, mexer nas suas coisas. Não se esconde o que é verdadeiro. Fala Deus, fala Deus. Se eu falar no meu Facebook aqui agora, aparece lá no celular da minha esposa. Daí? Não se esconde o que é verdadeiro? Quantas vezes alguma irmã entra no meu Facebook e fala: oi? Bem, eu sou um pastor, que tal um graça e paz? Aí ela já responde: tudo bem, querida, esposa do pastor Mark, está precisando de uma oração. Por que as pessoas traem? Descuido com a tentação. Autossuficiência espiritual. Comigo? Jamais. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, já ouviu essa história de José? Sabe? José, escravo na casa de Potifar, tal, virou mordomo. A mulher de Potifar. Aqui na minha Bíblia, na sua não tem o nome dela, aqui em Acrescentares. Aqui depois de Heresiastes, mulher de Potifar, dona Poti. A Bíblia não diz, eu estou falando de autossuficiência espiritual. A Bíblia não diz que ela tentou uma vez. Perceba que a Bíblia diz que ela insistia. Porque como mulher, quando quer uma coisa, você conhece a mulher. Mulher, quando, viu? É o único ser capaz de lutar contra o próprio cabelo, a vida inteira. É tenso. Mulher, quando quer um negócio, filho, fica 3 horas sem respirar, mas a cinta tá aí, tira não. Mulher é firme, não, firme. Mulher, quando quer um negócio, e a mulher do Potifar, a Poti, insistiu com José e tal, e nada. José acordou um dia, olha a mensagem. Oi, Jô. Jô de José. Estou te esperando, hein? Poti. No outro dia ele entrou no computador, entrou no Orkut.
Porque o Orkut é da época dos faraós, né? Quando ele entrou no Orkut, tinha o Scratch. Então lá, oi Jô, tô te esperando. Um dia ela fechou ele no canto. O que ele fez, gente? O que ele fez? Ele correu? Diga comigo, medo. O que te faz correr? Medo. Ele poderia ter ficado e dito assim, ô filho. Primeiro que Potifar não tinha uma mulher feia. Eu poderia ter dito, oh, querida. Quem gosta de mulher feia é salão de beleza. Você não tenta ninguém. Outra atitude de José era olhar para ele e falar, sai para lá, jacaré. Eu te afogo. Sai que eu te furo toda. José fez o quê? Fugiu. Ai, ai. A Bíblia diz assim, ó. Repita comigo, eu vou dizer, você fala o final. Eu vou começar o texto e você termina. Resistir ao diabo. Só quem fugiu foi José. Só que o José está fazendo algo que Paulo citou lá na frente. Fugir da prostituição. Vamos juntar os dois textos? A Bíblia está dizendo que se você encontrar Lúcifer na rua da sua casa, no nome de Jesus, não vai sozinho não que você vai se lascar. No nome de Jesus, parte para cima dele, resiste. Repreende ele, expulsa demônio, expulsa câncer, ora. Vai para cima. Mas se a oportunidade for sexo, corre você. Eu prefiro ser um covarde vivo do que um herói morto. Por que as pessoas traem autossuficiência? Acha que ora muito, acha que comigo não. Um dia um rapaz falou para mim, pastor, eu sou fiel. Eu falei, você é fiel? Não, você é feio. Maldade, né? Porque a oportunidade é o teste da fidelidade. Então, queridão, ela apareceu. Normalmente, a gente não se olha no espelho quando elas aparecem. Ela é linda, né? Tem um cabelão, tem um corpão, tudo amo. E tá te dando mole. Você não se olhou no espelho não, cara? Acorda, velho. E fica se... O cara fica se achando. Tô podendo. Você não entendeu ainda que o diabo quer matar você e sua família. Ele não é idiota e ele sabe exatamente onde é que a sua química será ativada. Ele não é burro. Ele não é otário. Quando Deus foi criar um projeto chamado família, quem ele criou primeiro? O homem. Porque como arquiteto, como engenheiro, qual a primeira coisa que você faz numa casa? Alicerce. Sacudiu o alicerce, balança a casa inteira. Estamos perdendo os referenciais masculinos dentro de casa. O diabo está fazendo de tudo para bagunçar. Aí as irmãs não fogem, né, querida? Porque aquele rapaz, ele é muito educado. Como pode ser tão gentleman? Como pode te dizer palavras que faz 30 anos que você não ouve? Como pode notar sua unha, seu cabelo? Como pode dizer tantas vezes que você emagreceu, sendo que isso não aconteceu? Corre, José! Não troque o seu casamento, sua história e o projeto de Deus por 30 minutos no motel. Não vale a pena.
Esses dias eu orava a Deus, a Bíblia diz: quem está em pé, olhe para que não caia. O Espírito Santo dizia: enquanto você estiver em pé, fale. O meu país ensina: quer ser homem, fique com várias mulheres. Eu vou guardar o que minha mãe me disse e vou levar o resto da minha vida, mesmo que eu não consiga viver isso, mas é um princípio que eu vou guardar para sempre. Ser macho não significa transar com várias mulheres. Um homem de verdade é aquele capaz de amar, respeitar e ser fiel à mesma mulher o resto da sua vida. Isso é macho. Tem gente que trai por autossuficiência. Tem gente que cai e é infiel por carência. Vai procurar lá fora o que não encontrou em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, nem sempre, às vezes, a infidelidade é uma erva daninha que nasce no jardim mal cuidado. A gente vai deixando, o cônjuge vai dando sinal, vai falando, vai avisando, vai dando um sinalzinho, vai sendo ignorado, A indiferença mata o relacionamento. Por que as pessoas erram? Por que há infidelidade com pessoas próximas? Falta de temor a Deus. O que gera infidelidade não é ausência de sexo, não é ausência de carinho, nem ausência de atenção. É ausência de caráter. Sexto. Eu vou falar. Sexto. Abstinência sexual. Relação sexual com frequência espaçada. O que é isso, pastor? Lá em casa é 4. Uma no verão, uma no outono, uma na primavera. No inverno não, né, pastor Alex? Faz frio. Você reúne casais e diz: gente, hoje eu vou falar sobre sexo. Você percebe alguns assim: sexo. Eu lembro. Quando nós somos solteiros, Deus ordena que a gente se abstenha, né? E se preserve. E o diabo encontra todas as oportunidades possíveis para você ter o maior número de relações. Quando você casa, ele te enche de atividades. Ele coloca tanta coisa para você fazer, que quando a gente fica junto, é uma vez por semana, às vezes 2 da manhã, 3 da manhã, oferecendo o resto para o cônjuge. Quantas camas deixaram de ser um banquete de celebração para ser um ringue de brigas? A palavra de Deus é clara na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, é o texto clássico. O marido cumpre o seu dever com a sua esposa, e da mesma maneira a esposa cumpre o dever para o seu marido. É dever. Escute, sexo fora do casamento é pecado. Casamento sem sexo também está errado. E a frequência do relacionamento, óbvio, depende de uma série de fatores. Questão hormonal, questão do período da mulher, às vezes com filho, às vezes gravidez. Existe uma série de fatores, mas em regra geral, eu ando preocupado. Você sabia que o homem, isso é científico, tá? Não estou enchendo linguiça, eu li, estudei sobre isso, perguntei ao médico. O homem recebe 5 injeções de hormônio por dia para a produção de esperma. Quando isso não é liberado, converte-se em proteína e vai para o sangue. É por isso que está cheio de homem nervoso, estressado, dando tique. Você olha para o cara está... Tá nervoso, irmão? Vai coisar, emagrece, faz bem para a pele, cria liga no relacionamento. Deixa eu dar uma dica para as mulheres, olha para cá.
Quer saber se seu marido está afim de sexo? Põe o dedo no nariz dele. Se ele estiver respirando. Porque o homem gosta muito. Faz pouco, mas gosta muito. O que é cumprir o dever? Como a mulher cumpre o dever para o marido? Fazendo, é só isso. Porque para a mulher ter uma boa relação, ela precisa de motivo. O homem precisa de lugar. Pronto, é um lugar, tá beleza. Então para a mulher, como é cumprir? Fazer, só isso. Agora o problema é para o homem, como cumprir o seu dever? Fazendo bem feito. Porque mulher não gosta de quantidade, mulher gosta de qualidade. O sexo bem feito, nenhuma mulher rejeitará. Talvez quando a mulher me rejeita, eu preciso repensar em algumas coisas. Porque sexo começa às 7 da manhã. Quer dizer, se você queria fazer hoje, já era, velho. Já era, você vai ter que pensar, projetar para amanhã. Já era, velho, já perdeu. A não ser que você começou de manhã. Porque o cérebro da mulher vai processando nesta área. Ela acorda, se fica olhando. Ela, o que você está olhando? Você fala, não, nada. Nada, se eu te pego. Olhe para mim. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 5:15. Bebe água da tua própria cisterna. De qual cisterna? Da sua! E o texto está falando de sexo. Das correntes do seu poço. Olha o que Salomão disse. Salomão está falando de sexo. É o cara que mais entende isso na Bíblia. Não discute com ele, não. O cara teve 1000 mulheres, queridão. Fica na sua e obedece o cara é top. Entendeu? O cara é fera. Bebe água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Aí ele fala assim, olha a pergunta. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, quer dizer, se não beber vai derramar, querido. Você olha, e não para os estranhos. Seja abençoado, bendito o teu manancial. Ou seja, a fonte onde jorra água, a fonte do prazer, o órgão genital. Seja abençoado e alegra-te. Regozija na mulher da tua mocidade, como corça amorosa e graciosa, cabra maltesa. Sacinte os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser encantado perpetuamente. Água. Por que Salomão compara sexo com água? Porque nada mata a sede, a não ser água. Você pode tomar coca, soda limonada, suco de limão, vou fazer o que você quiser, o que mata a sede é água. O que nada substitui sexo. Não, pastor, eu cozinho tão bem, e daí? Ah, pastor, eu dei um carro para ela, e daí? Passou a época que nós não entendíamos nada disso, que eram obscuros, cegos. O Brasil é o país da sexolatria. Eu tenho um nojo de muita coisa que eu vejo na TV. E a gente pega tudo que aprendeu na televisão, na internet, com o primo, com o cunhado, com o tio, não sei quem. Ninguém teve orientação nenhuma dos pais, nunca nem leu um livro. Pega os outros relacionamentos que teve, talvez envolvimentos com todo tipo de gente. Pega tudo isso e joga dentro do casamento. Por causa... Gente, com desconhecimento. Eu conheci lá em Goiânia, um pastor nosso atendeu uma senhora. 20 anos de casada, ela é gerente de banco. Ela é formada, ela é advogada formada, gerente de um grande banco. Há 20 anos de casada, nunca teve um orgasmo. Está errado, gente. Se tem alguém que tem que ser feliz nessa área, somos nós, somos obrigados. Porque além de termos o manual que é a Bíblia Sagrada, temos o Espírito Santo, temos a direção, tem uma turma aqui na igreja de gente, de líderes, de pastores, tem gente que pode te ajudar. Procure alguém que pode te socorrer, te ajudar, porque às vezes o problema é hormonal, você vai ao médico, é na mente, você vai no psicólogo, sei lá, procure um pastor, capeta, expulsa esse troço. Resolve. Me ajuda, gente. A mulher foi com o marido ao médico, chegou lá, era ginecologista. O Zé falou, o que você veio fazer aqui, Maria? Eu vou no médico, ele olha as coisas da gente. O Zé falou, não vou entrar não, que a hora que ele mandar você tirar a roupa para ver as coisas, eu vou ficar brabo demais. Vou ficar aqui fora. O médico perguntou algumas coisas para ela. Perguntou. Aí falou para ela assim, Dona Maria, a senhora tem orgasmo? Ela, peraí só um pouquinho, doutor. Saiu lá na recepção, tinha umas 50 pessoas. Ô Zé! Nós tem orgasmo? Ele disse, não, é Unimed.
Até quando, gente? O que a Bíblia diz? O meu povo se perde por quê? Por causa de falta de conhecimento. Olhe para mim, tem um livro que fica na cabeceira da minha cama, um livro dessa grossura. Não foi eu que escrevi. São dois médicos, especialistas no assunto, são pastores americanos. O livro chama Celebração do Sexo. Tem 300 páginas, não é um livro que você lê ele de uma vez, é um livro de consulta, ejaculação precoce. Aí você abre lá, aí tem as imagens, tem o conselho do médico, como que a sua esposa pode te ajudar num exercício. Aí tem lá, reposição hormonal. Ah, pastor, o meu é frigidez, o meu é disfunção erétil. Ah, pastor, eu tenho dúvida nisso. Massagem e tal, coisa de crente, gente. E a gente fica ralando, sofrendo, feito bomba aí. Eu tenho uma preocupação exagerada com os casais que hoje veem pornografia para aprender a fazer sexo. Não traga utopia para a sua realidade. Aquela lambança não foi inspirada por Deus. Se não foi inspirada por Deus, não há neutralidade no casamento. Quando você abre uma janela pornográfica no seu quarto, você deu uma legalidade para o diabo entrar lá. Pare com isso hoje, agora. Deleta, apaga. Limpe o seu relacionamento. Você não precisa disso. Tantas coisas eu poderia falar nessa área. Outro dia eu volto para falar só nessa área. Uma mulher foi com o marido no zoológico. Eles estavam em frente à jaula do leão. Desculpa, do macaco. Os dois estão vendo o macaco. O macaco chegou pertinho da grade, olhou para ela e fez. Ela. Uai, Zé. Macaco estranho, né? Ah, macaco mesmo, eles empolgam com a gente. Zé, meio empolga com gente. Aí ela pegou, deixou a alça da blusa cair. O macaco. Ela empolgou porque já tinha muito tempo que ninguém se animava com ela assim. Ela puxou a borda da saia assim, só um pouquinho assim, até aqui. O macaco ficou doido. Arrancou a grade e partiu para cima dela. Pega, não pega, pega, não pega. Ela passou perto do marido e falou: Zé, o que eu faço? Fala para ele que você está com dor de cabeça, que hoje você não está afim, que você não quer. Fala para ele. Avisa ele, hein? Tá todo marido aqui pensando: que dia que eu vou levar essa mulher no zoológico? Fala Deus, fala Deus. Repita comigo Provérbios 27:7. Repita comigo, diga assim: a alma farta pisa favos de mel, mas para a alma sedenta até o amargo do fel é doce. Escute, o texto sagrado diz assim: que a alma que está farta vê o mel e pisa, quer dizer, rejeita. Mel é bom, mel alimenta, mel é gostoso, mel é doce, é ótimo. Por que pisa? Porque está farto. Agora, para a alma sedenta, até o amargo do fel fica doce. E a pergunta que fica é: seu cônjuge está alimentado? Eu sou pregador itinerante. Eu não fico tantos dias fora de casa. Um dia o cara chegou lá em Goiânia: pastor, fulano tá aí, prega demais, põe ele para pregar na vigília aí e tal. Ele vai ficar aqui uns 40 dias. Como assim? Ele é um robô? Ele é uma máquina? Alguma coisa vai dar errado? A Bíblia diz para a gente não se afastar, a não ser que seja muito consentimento. E a Bíblia diz assim: não por muito tempo. Por quê? Para que o diabo não
vos tem. Eu vou finalizar o último ponto. Cadê o tecladista? Vem para cá para a gente fazer aquele final aqui. Tá aí? Cadê aquele menino? Vem, querido, vem cá. Deus te abençoe. Música linda aquela. Você é casado, né? Cada milagre nessa igreja, um negócio forte aqui. – 20 anos. Ela fez um ato de caridade. Nós vamos orar por ela. Brincadeira. Só um fundinho. Pastor, qual a última tempestade? Qual a última crise que pode, assim, destruir mesmo uma casa, um relacionamento, uma família? Aí é tudo junto, chuva, viu? Qual é? Quando Deus e sua palavra não encontram lugar na nossa casa. Você pode ter um bom sexo, você pode ter uma boa gestão financeira, você pode ter um monte de coisa. Mas se ele faltar, faltou tudo. E o que eu acho extraordinário em Deus é que a Bíblia diz que a água do mar cabe na palma da mão dele. O céu é o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Ele põe nome e chama chama as estrelas pelo nome. Ele é enorme. Ele pode tudo. Tem todo o poder, mas ele só entra na sua casa se for com: eis que estou à porta e bato. Em Apocalipse tem uma igreja que Jesus está fora dela. Se há a possibilidade de uma igreja sem Jesus, pensa uma casa. Quando é que Deus não tem primazia na minha casa? Quando a pornografia está lá, você pode ter certeza que ele não vai ficar lá. Quando o xingatório, quando as brigas imperam, o silêncio desafiador, quando humilhamos um ao outro, quando as músicas que tocam lá não atraem a presença de Deus. Tem casa que faz tempo não se abre Bíblia mais, não se ora mais. O maior desafio da minha geração não é trazer a família aqui, é levar Deus para a sua casa. Porque nós secularizamos. Quando temos tempo, vimos a casa de Deus. Caso contrário, na nossa casa, a internet está sempre ligada, a TV está sempre ligada, e nós nunca temos tempo. Eu fiz um culto lá em casa. A gente sempre faz culto. Mas eu não esqueço, eu fiz um culto. Eu e minha esposa, tenho 3 filhos. São lindos, lindos, a cara do pai. Top, 3. Eu pedi o mais velho para tocar, e ele está aprendendo a tocar. Ele só sabe 3 notas, e a música tem uma 7. E no dia que ele nasceu, a afinação estava de férias. Demora um pouquinho mesmo a entender. Aí ele pegou o violão. Aí ele está lá: entra na minha casa. Ele cantando e eu pedindo perdão. Senhor, tem misericórdia e tal. Aí eu pedi o do meio para fazer leitura bíblica, aprendendo a ler, mas a gente queria motivá-lo. E o texto era muito grande. Ele vai trocando Jesus com Genésio. E aquela confusão toda, o mais velho. Falei: para de ir. O menorzinho, 5 anos. Falei: ora Nicolas. Christopher Frederic Nicolas. Você não vai ver rico com esses nomes. Rico é Maria, Antônio, João, Josimar. Pobre é Washington, Jeffrey, Ryder, Stiver, Fiverr. Aí tá lá os meus. Aí eu falei pro pequenininho Nicolas, 5 aninhos: ora. Aí ele falou: não, mamãe ora e eu repete. Falei: beleza. Aí ela foi orando como boa assembleiana e tal. No meio da oração ela disse a palavra adversidades. Esse menino arrumou tanta cidade, que na 4ª cidade que ele arrumou da palavra que ele não sabia, todo mundo caiu na risada. Pá! Acabou com o culto. Aquela risaiada e tal. Eu falei: agora parou! Vou consertar o culto. Vou fazer uma oração forte. Todo mundo fechou o olho, fez silêncio. Eu fiz uma oração. Senti muita graça de Deus, muita presença de Deus. Eu terminei de orar. Os meninos foram brincar no Xbox. O meu filho mais velho foi fazer uma tarefa. Minha esposa saiu. Aí eu fiquei sentado no chão da sala. E o Espírito Santo falou comigo, fortíssimo: Mark,
uma família inteira, vocês desligaram a televisão, desligaram a internet, os celulares, o telefone. Vocês leram a minha palavra, cantaram um hino ao meu nome, oraram para falar comigo. Mark, não é o formato, não é a liturgia, porque eu nunca procurei adoração. Eu procuro adoradores. Eu recebi o culto da sua casa. Deus quer entrar lá. Sua casa pode faltar uma TV, sua casa pode faltar talvez um carro novo, sua casa em tempo de crise pode faltar o que vocês tinham antigamente, pode faltar gasolina, pode faltar qualquer coisa. Deixa ele faltar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se ele não for a rocha, qualquer pequeno vento, chuva ou rio vai derrubar a sua casa. A minha oração é para que nós convidemos ele hoje mais uma vez. Que o Espírito Santo entre na sua casa, entre na sua família. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Escute o que eu vou te contar aqui em 2 minutos. Eu ia até às 11, agora que deu 10. E eu vou finalizar, já finalizei. O que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Pastor Josimar, esse dia eu estava lembrando o quanto Deus é bom para mim. Uma das maneiras de Deus mostrar que está presente ou está na nossa família é nos presenteando, nos abençoando. Aí eu aprendi uma verdade: antes de comprar, dê a Deus a oportunidade de te dar. Não é que você não tem o dinheiro, mas é que se Ele te der, você sabe que foi Deus. Deus já me deu um carro. Um empresário uma vez me deu um Golf, semi-novo na época, top, me deu. Teve uma vez que em 3 meses eu ganhei 7 ternos. Uma vez os empresários lá da igreja e os pastores estavam reunidos numa última reunião da equipe que ia para Israel. Um deles falou assim: cadê o Mac? Falou para o cara da agência, lá na reunião, só deles. O Mac está achando que agora começou a pregar, está viajando, está se achando o cara. Ele não vem mais nas reuniões, né? O cara da agência falou: quem é Mac? Pô, o pastor aqui da igreja aqui, que vai com a gente. O cara olhou na lista e falou: não, ele não vai. Eles descobriram que eu não ia. Na cabeça deles, eu estava com eles na viagem. Só que eu não tinha condições. Eles ficaram tão revoltados que juntou todo mundo e pagou minha passagem. Em janeiro agora vou eu e minha esposa. Um pastor de São Paulo disse: eu quero que você vá com a gente. Em dezembro eu capotei meu carro, eu contei aqui. Ganhei uma X35 de quase 70 mil reais. Eu paguei 10 mil nela. Eu tenho uma casa de 130 metros quadrados que eu gastei 100 reais para fazê-la. Um dia eu venho cá só para contar isso. Eu tenho inúmeros testemunhos de coisas grandes, mas sabe qual que mais me marcou? Não foram esses, porque eu sei que Deus faz coisas grandes. Isso eu sei. Mas um dia eu estava voltando da igreja com a minha esposa, ela grávida de 8 meses, do nosso primeiro filho, subindo de mãos dadas, a pé, sem carro, morando de favor, pobre de marré. Vocês já ouviram falar nisso? Só que o meu era muita ré, mais ré do que mar. Passamos na porta de uma pamonharia. Vocês acham que sabem o que é pamonha? Não, você tem que ir em Goiás para você entender o relacionamento íntimo do goiano com a pamonha. Você não está entendendo. É um amor. Goiano sente cheio de pamonha de longe. Passamos na porta da pamonharia, aquele cheiro. A minha esposa grávida disse assim: que vontade de comer uma pamonha à moda. Pamonha à moda, ela vem assim apimentadinha com linguiça de porco e queijo. Aleluia. Ela disse: ai, que vontade de comer uma pamonha à moda. Eu falei: gente, está tão quente em Goiânia hoje, que calor é esse?
Não tinha dinheiro, não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha nada. Quebrado. Cheguei no barracãozinho onde a gente morava, ela sentou, ela deitou na cama assim, pôs as perninhas para cima, aquele barrigão, as perninhas inchadas. Eu fui para o banheiro, aí eu deitei a tampa do vaso, aí eu chorei muito, e falei: Deus, um homem que não consegue ou não tem dinheiro para comprar uma pamonha, é o pamonha. Eu estava mal. Alguém gritou lá no corredor o nome da minha esposa, Susan. Ela falou: mozinho, não consigo nem levantar, estou cansada. Viemos a pé da igreja. Aquela barriga enorme que ela estava gravidinha. Lavei o rosto, enxuguei. Fui pelo corredor, que tinha uma casa na frente. A gente morava num barracãozinho no fundo, 3 cômodos, de favor. E eu morei lá 7 anos. Quando eu cheguei, era a esposa do vice-pastor da igreja, pastor Esther. Ô, pastor Esther, tudo bem? Quer entrar? Não quero entrar não. Eu estava na pamonharia. Vi você e a Susan passar na porta. E quando eu vi a Susan grávida, eu me lembrei que quando eu estava grávida, eu tinha tanta vontade de comer pamonha à moda. Mas era muita. Eu nem sei se a Susan gosta. Desculpa até incomodar vocês uma hora dessa. Mas eu não podia ir embora sem trazer para ela 5 pamonhas à moda para vocês comerem. Quando Deus entra na sua casa, você acha que Ele está preocupado só com aquelas coisas? Ele também está interagindo, interessado na troca do seu carro, na crise financeira, na empresa, nos negócios. Mas o que eu acho extraordinário em Deus, e Ele tem me provado isso todos os dias, Ele sabe se você precisa trocar um óculos, se aquele creme acabou, se você não foi no salão, porque aquela semana você ia economizar, você mesmo fez a sua unha. Ele sabe se o seu filho teve que trocar de escola. Ele sabe se aquele livro que você queria comprar, ou aquele brinquedo que ele pediu. Eu acho Deus extraordinário. Esse é o Deus que eu vim pregar. Eu vim como profeta de Deus, para lhe dizer que se você abrir a porta da sua casa, 2015 será um dos melhores anos da sua vida. Abraça o seu cônjuge. Ó Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor a tua bênção. A bênção financeira, a bênção espiritual. Ó Espírito Santo, nós convidamos o Senhor, gentilmente, entra mais uma vez lá na nossa família, na nossa casa. Visita os nossos filhos. Nós queremos a ajuda do Senhor no nosso quarto. Queremos a ajuda do Senhor nas nossas finanças. Ó Deus, não deixe que nossa casa venha a ser abalada. Nenhuma rachadura, nenhuma trincadura. Que nada, Deus, nada venha afligir ou interferir a presença do Senhor no nosso lar. Ó Espírito Santo, eu peço a tua graça, a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.